Bem-vindos ao Festival Morcego Vermelho, no seu segundo dia, né? Ontem já tivemos a apresentação, né? A abertura e a exibição de filmes. Hoje à tarde já começou também, com mais filmes. E agora nós vamos dar uma pausa na exibição de produções brasileiras e tudo mais para falar sobre o medo, né? Um medo, mas uma fobia específica. O medo de palhaços, conhecido como courofobia, é o tema de hoje que nós vamos conversar aqui. E vamos fazer de uma forma assim, bem pincelada, porque o assunto é vasto. Tá? Para falar sobre a courofobia, nós podíamos ficar horas para falar. Podia ser um curso completo sobre a temática, porque é um assunto realmente popular, é um assunto conhecido, é fácil você conhecer uma pessoa, saber que uma pessoa não tem medo de palhaço. Só que muitas dessas pessoas, né, que sofrem de courofobia não sabem, né, por que elas têm esse medo e como tratá-lo, né, se existe uma forma de tratar essa vamos dizer, doença, né, porque realmente quem tem a fobia, porque a gente sabe que existe a brincadeira, né, eu tenho medo de palhaço, mas tem aquelas pessoas realmente que têm aversão a qualquer coisa relacionada a palhaços. E de onde veio isso? Meu nome é Marcelo Milici, né? Eu sou de São Paulo, vim aqui para participar, meu primeiro morcego, eu estou participando assim, em loco, né, presente mesmo, porque eu sempre acompanhei o trabalho aqui que é feito, e eu acho que, sinceramente, é um dos maiores festivais do Brasil. E ter o convite para participar, ainda falar de um assunto bem interessante, para mim é uma grande honra. Então, assim, vamos começar. O assunto relacionado à courofobia vai ser dividido em 4 partes. Nós vamos falar quem é o palhaço, ou seja, vou falar um pouco de mim, para vocês entenderem por que eu estou aqui falando sobre a temática. Nós vamos falar da origem dos palhaços, como eu falei, é pincelado. Então, nós vamos falar quem será que veio primeiro, o bobo da corte, ou o palhaço, a figura do palhaço, né? Será que a gente consegue investigar essa trajetória do bobo e do palhaço, descobrir um primeiro bobo, primeiro palhaço? A gente vai falar propriamente da courofobia, né? A parte da ciência, a parte da psicologia que envolve isso, as lendas relacionadas à courofobia e, obviamente, sobre John Wayne Gacy, que é conhecido popularmente como o palhaço assassino, né, e que alimentou muitas pessoas que tiveram medo, né, foi devido à existência do Gacy, né, conhecida a história do Gacy. E por fim, Freak Show, os palhaços vão ao cinema. Nós vamos comentar sobre produções relacionadas à courofobia, medo de palhaço, produções que envolvem palhaço. Tá? Então, essa parte que é a temática principal, eu vou mencionar para vocês alguns filmes que são populares, algumas curiosidades sobre essas produções, que eu acho que são interessantes, e que também serviram para as pessoas terem medo, né? O medo também pode ser associado às mídias, né? Revistas em quadrinhos, literatura, também pode gerar esse medo que as pessoas sentem de palhaço. Então vamos lá? Bom, quem é o palhaço? Quem sou eu no picadeiro? Pode passar, por favor. Bom, aqui está um breve resumo, mas eu vou explicar para vocês, não exatamente quem sou eu, mas vocês entenderem onde o medo de palhaço está relacionado à minha pessoa. Eu sou, como falei, né, eu sou de São Paulo, eu cresci assim, sem medo de basicamente coisa nenhuma. Né? Eu sempre assisti filmes de terror, meu pai exibia filmes de terror em casa, projetava com Super 8 na TV, na parede. Inclusive, um dos primeiros filmes que eu vi, assim, eu tinha base de 6, 7 anos, foi Drácula, em 1979, foi projetado em Super 8 na parede de casa, com Frank Langella, que não é à toa que é o meu Drácula favorito, né? Eu adoro esse filme, ele é super atmosférico, eu acho muito interessante. E depois, né, adquirimos o videocassete e eu continuei assistindo filmes de terror. O primeiro filme em VHS que eu assisti foi o Lobisomem Americano em Londres, de 1981, de John Landis. E eu passei a gostar de monstros, né? Era um assunto assim, que me interessava quando eu
passava numa locadora para alugar filmes, eu tinha vontade realmente de filmes que tinham criaturas, monstros. Então eu pegava a fita de VHS, eu olhava atrás para ver se tinha alguma coisa, alguma informação lá nos créditos, falando assim, Creature Effects, né? Opa, tem efeitos especiais de criatura, então vai ter um monstro. Então desde pequeno eu já tinha esse interesse por monstros e tudo mais. Então eu cresci assim, né? Com meus pais incentivando a gente a ver filmes de terror. Quando eles queriam, meu pai principalmente, queria botar medo em mim e no meu irmão, ele falava assim para a gente tomar cuidado com um rato do nariz vermelho. Porque ele falava, olha, eu acho melhor você dormir, senão um rato do nariz vermelho vai te pegar. Só que não funcionava, sinceramente não funcionava, porque não tive medo realmente, não fez com que eu ficasse com medo de uma criatura, que fosse um monstrinho, ou sei lá, um rato vermelho, um rato com nariz vermelho fosse me assombrar. Mas, eu falei para vocês, eu não tenho medo de nada, assim, terror, posso ver filme sangrento, não tem problema nenhum ver sangue, tem gente que não gosta de insetos, mas existe uma coisa relacionada a palhaços que me incomoda mesmo. Tive um episódio, tinha acho que 6, 7 anos, por volta disso, eu fui numa festa de família, e nessa festa tinha um palhaço chamado Kiporocó, e tinha um mágico chamado Messias, que fazia apresentações. Era uma tia rica, daquelas que chamava até jogador de futebol, né, para dar autógrafos, ficar 5 minutos e ir embora. E tudo bem, né, certo, a criança lá correndo, brincando, lá no salão e tal. Mas aí, de repente, chamaram as crianças para participar de um jogo no palco de bexigas. Era assim o jogo. Colocaram 3 cadeiras, né, o palhaço lá, fazendo as gracinhas com a buzina, né, falando com aquela vozinha engraçada, o Messias ali também junto. Chamaram as crianças, né, nós sentamos em cadeiras, e dava uma bexiga e tinha que assoprar. Aquele que estourasse a bexiga ia ganhar um saco de balas. E aí tudo bem, né, competição, falei, vou ganhar, né, tenho que fazer um orgulho para a família e tal, né. E aí, quando começou a competição, eu assoprando a bexiga, eu estava indo até bem, indo bem mesmo, eu estava com grandes chances de vencer, mas, de repente, a bexiga soltou da minha boca quando ela estava bem grande, e fez aquele... Aí, o que acontece é que todo mundo deu risada. E eu saí chorando do palco, fui pro banheiro, queria ir embora. Aquilo foi um terror que me fez ter durante muito tempo, a versão a bexigas. É sério, a versão a bexigas. Eu ia em eventos, até de família, eu não queria que tivesse bexigas. O meu filho, eu não queria que tivesse bexigas. Eu queria um certo incômodo. Eu via a bexiga, aquilo me deixava, né? Então, eu entendo a courofobia, eu entendo o medo de palhaço e outras fobias a partir de uma experiência particular, né? Então, não é palhaço no meu caso, mas está relacionado a palhaço, né? E lá em São Paulo, eu administro o site Boca do Inferno, né? É uma página de terror mais antiga que existe no Brasil. Ela foi feita em 2001, dia 10 de maio de 2001, época em que não existiam páginas de terror, ou quando existiam páginas de terror, eram aquelas que eram atualizadas, sabe? Nunca. Basicamente, você tinha que pedir para eles atualizarem a página, né? Eu cheguei a mandar mensagem para duas, um site na época de terror, assim, que era fraquinho, bem simples, chamava Galeria Noturna, e o outro chamava Esquizofrenia. Esses 2 sites existiam, né, de terror, divulgavam filmes, críticas e tudo mais, só que era atualizado quando eles queriam. Aí eu mandei um e-mail para eles falando, atualiza, né? Tem vários filmes sendo lançados de terror, vocês não vão falar? E eu recebi como resposta, você vai pagar quanto para eu atualizar o site? Aquilo me incomodou. Somado a isso, eu tinha visto uma entrevista do Jô Soares com um rapaz que fez uma página sobre o Exorcista. Foi em 99, 98. Então, tudo isso fez com que eu pensasse, por que não fazer uma página de terror, mas que fosse atualizada constantemente? Ou seja, que as pessoas
precisassem pedir para eu atualizar, que eu pudesse diariamente colocar textos, críticas e tal. E hoje eu digo para vocês que esse site, que começou com uma pagininha com 5 pessoas visitando, bem simples, uma porcariazinha feita em HTML, ele foi crescendo. Aí passou para WordPress, né, no formato que ele tem atualmente, né? E é uma página de resistência, porque vocês sabem, né? Hoje em dia, época de TikTok, YouTube, os Reels e tudo mais, as pessoas não estão mais tendo sites ou blogs de terror ou de qualquer coisa. Né? Tem os portais, mas são raros aqueles, né, que fazem alguma página específica sobre um assunto. E o Boca do Inferno se mantém com uma página aberta para mostrar críticas de filmes em texto, tá? Em texto, críticas escritas mesmo. A gente valoriza isso. E existe desde então. Em 2006, 2007, a gente lançou um HQ chamado bocadoinferno.com, que não era BR ainda, porque os direitos pertenciam a uma associação de Gregório de Matos. Né? Gregório de Matos Guerra, ele era apelidado de Boca do Inferno. Por que ele era apelidado de Boca do Inferno? Porque ele tinha uma língua ácida. Ele falava tudo que vinha à mente dele, mesmo que as pessoas não concordassem. Então ele fazia poemas que eram até mais, mais críticos, criticavam as coisas. E ele ganhou essa alcunha de Boca do Inferno. Então quando eu fiz o site, eu estudando, né, formado em letras, eu fiz o site, tinha acabado de sair da faculdade, eu quis dar esse nome porque eu pensava assim, a gente não vai puxar o saco de ninguém. A gente vai fazer uma página e vai falar o que a gente pensa mesmo sobre os filmes, se a gente gosta ou não, quem estiver envolvido com ele, vai ter a total liberdade para expressar sua opinião sobre o filme, desde que embasada. Então, nessa vida, a gente enfrentou vários problemas, como, por exemplo, uma vez quando a gente criticou o Encarnação do Demônio, né, um autor lá, um crítico, falou mal, e até o roteirista, o Denison Ramalho, entrou em contato, falando para tirar a crítica, que não tinha sentido estar falando, né, a gente falar mal de um filme do Mujica, né, do Zé do Caixão e tal, mas eu falei que não ia tirar, porque era a opinião do autor, não representava a minha opinião, mas é a opinião do autor que está no site, com um portal que aponta, né, várias críticas sobre obras lançadas, não representa o portal, mas a gente defende a opinião. Então, são coisas assim. Tanto que, vou dar um exemplo pessoal. Eu, durante muito tempo, eu não gostava do Massacre da Serra Elétrica. Eu não gostava, eu achava bem, assim, ruinzinho, achava mal feito. Cada vez que eu ia me especializando em crítica, né, eu fiz cursos, curso de roteiro, curso de cinema, eu fui me aperfeiçoando para escrever críticas sobre. Então, eu achava que tinha algumas falhas ali que não eram interessantes. Depois que eu entendi, basicamente, a função, né, o porquê que o filme era feito daquela forma, documental, mal feita de propósito, diferente do, por exemplo, Aniversário Macabro, né, do Wes Craven, de 72, que esse eu ainda continuo achando ruim. Sinto muito para os fãs, mas eu escrevi um artigo lá no Boca do Inferno explicando por quê. Porque ele é bem mal feitinho mesmo. Ele é mal feito, atuações ruins, apelativo, tem um humor que não funciona. Então, assim, é esse tipo de Boca do Inferno que eu falo. A gente fala mesmo, não pode mexer com o clássico. Se você não gosta, se você tiver argumentos em cima disso, não for só gostar ou não. Em 2012, a gente começou a trabalhar com uma obra específica do Boca do Inferno. Tratar sobre o quê? Vamos fazer um livro de críticas de filmes. Né? Por exemplo, críticas de zumbis. Vários filmes de zumbis sendo analisados. Mas isso é fácil, sei lá, você pode encontrar em qualquer lugar e tal. E um dos autores desse livro aqui, ele sofre de corofobia. Ele sugeriu, né? Ele falou, vamos falar sobre o medo de palhaço. Nós fomos pesquisar, não existe, posso dizer assim, não existia, né, até 2016, quando foi lançado, um livro sobre a corofobia, medo de palhaço. Não existe em outros lugares. Esse é o único. Eu falo para vocês, esse é o único. Você pode encontrar na internet ensaios, artigos,
falando sobre umas coisas assim soltas, mas tratar mesmo a courofobia, o medo de palhaço, foi esse trabalho que a gente fez, né? Então a gente começou em 2012 para ser lançado em 2016, ou seja, foi um trabalho de pesquisa realmente. A gente fez um trabalho que envolve não só simplesmente analisar filmes de palhaço, é caçar palhaço em todo lugar. E ainda a gente teve uma, entre aspas, sorte, porque na época estava tendo aquele avistamento de palhaço, né? O pessoal estava se vestindo de palhaços, indo em lugares estranhos. Começou em 2013, depois eu vou falar um pouco mais sobre, mas estava tendo uma febre disso, de pessoas falando os palhaços assustadores que estão aparecendo em todos os lugares, e a gente lançou um livro bem na época. Então, né, isso permitiu que a gente desse entrevistas, aparecesse em vários canais de televisão, falando sobre o medo de palhaço, sobre a courofobia. Esse livro, ele tem análises, ele tem a parte científica, que eu entrevistei uma psicóloga para falar sobre a courofobia, a parte científica mesmo. Ele tem capítulos específicos sobre Coringa, sobre Violator, que é os quadrinhos, né, o Spawn, né, aquele palhaço gigante lá. Então, assim, é bem específico. E filmes, produções mais conhecidas, It, Palhaço Assassino, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, todos esses têm capítulos maiores, que fazem uma abordagem mais ampla, analisando personagens e tudo mais. E críticas, né, de mínima coisa que apareça um palhaço, a gente colocava lá. Por exemplo, vocês sabiam que Jorge Romero tem 3 filmes de zumbis com palhaço? Que tem um zumbi palhaço que aparece? Ele aparece, tipo, 3 segundos. Mas apareceu lá, a gente colocou no livro, uma crítica do filme. Um deles é Dia dos Mortos, de 1985, Day of the Dead. Aparece numa cena um palhaço. Ah, vamos analisar esse filme. Aí depois, Terra dos Mortos, ele colocou um palhaço lá também. Parece uma cena, não é conhecida, mas a gente viu um palhaço. A gente acabava vendo palhaço até quando não queria ver palhaço. Então, tem análise aqui, por exemplo, de Seinfeld, episódio. A gente analisa Meninas Superpoderosas. Tem um desenho, um episódio da Meninas Superpoderosas que elas enfrentam um palhaço que tira a cor das coisas, né, que é o palhaço arco-íris. Está analisada na obra. Doctor Who tem, então assim, tudo que tinha palhaço. E às vezes a gente achava, agora está completo. Aí alguém aparecia com um palhaço lá para falar. Então assim, foi uma obra extensa de trabalho em cima disso para sair essa enciclopédia. Pode passar? Bom, vamos agora, eu já me apresentei, né? Sou formado em letras, então minha parte é literatura, mas eu faço análises críticas, que eu sou formado pela Abracine, né, Associação de Críticos de Cinema do Brasil, e também da Berst, porque eu escrevi algumas coisas, né? Inclusive esse livro, tem um outro livro que é esse daqui, Lena, que eu lancei esse ano, está no nome do meu pai, porque ele começou o livro, ele faleceu em 2010 e eu terminei o livro. Então eu lancei e pedi, né, várias editoras negaram, porque livro póstumo, eles não têm interesse em lançar, eles acham às vezes que é um azar que pode ter e tal. Então, no começo, eu tive que falar que o livro era meu, que eu estava usando o pseudônimo J.R. Melisse. Aí depois que a editora aceitou, eu falei a verdade. Falei, olha, não sou bem o autor completo. Metade dele eu escrevi. Os poemas que tem ali, fui eu que escrevi também. Tem um só que tem um poema do meu pai e a essência é do meu pai, que escreveu esse livro desde a década de 70. E é um estilo David Cronenberg, body horror, né, de 2 irmãs siamesas ou chifópagas, se vocês preferirem, nasceram grudadas e elas foram separadas, né? Aí um rapaz se envolve, assim, fica apaixonado por uma delas. Mas uma história de amor, né? Tipo Ruth e Raquel, a irmã boazinha, a irmã que é vilã, mas não. Depois ela vai se transformando numa história que tem possessão, zumbi, coisas grotescas, né? E exatamente o body horror, na criação de uma terceira, porque tem 2 irmãs, a Malena e a Helena. E no final surge a Lena, que é aquela irmã que quer juntar as duas de volta e tal. É bem interessante. Ele está à disposição, né, Cristiano? Ele está lá na entrada, lá
Lá na entrada vocês podem adquirir o livro se vocês quiserem, eu trouxe alguns. Esse medo de palhaço, eu não vou levar embora, tá? Então, no finalzinho aqui, a gente pode fazer alguma brincadeira e alguém pode levar. Esse livro aqui, ele está sendo vendido erroneamente por R$ 120. A editora Évora, pelo selo Generali, está vendendo ainda. Se vocês pesquisarem, vocês encontram. Talvez você possa encontrar mais barato, usado, estante virtual, sei lá. Você pode até encontrar. Mas eles estão vendendo por R$ 120, que eu acho absurdo. E eu quero que alguém daqui saia com esse livro daqui, tá? Depois a gente vê uma brincadeira aí para... Até vestir. Então, vamos lá. A questão do medo, né, da corofobia propriamente dita, quem será que veio primeiro? E por que o palhaço causa tanto incômodo? Então a gente fala dos bobos da corte, né? Qual a relação do bobo da corte? Qual a relação com o palhaço? Quem veio primeiro? Será que existe um primeiro palhaço? Aquele que deu o pontapé inicial para a corofobia, para as pessoas terem medo ou alegria, dependendo? Bom, eu posso dizer para vocês que nas pesquisas que nós fizemos, nós encontramos várias divergências. Tem citações ao palhaço e ao bobo, datando, por exemplo, de 4.000 anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Eles falam, tem citação em astecas, Império Chinês, tem a citação na Grécia, né, o teatro grego, tem citação em todo lugar. Assim, tem sempre uma figura de palhaço presente na história, em sua época. Então, é difícil pontuar o primeiro. Né? A gente tem algumas ideias que a gente pode falar, mas não tem aquele que fala, esse primeiro resolveu fazer alguma coisa. Mas o que eu posso dizer é assim, entre palhaço e bobo, primeiro foi o bobo. Tá? O bobo da corte, né, também chamado de bufão, ou na língua inglesa jester, ele servia para entretenimento da corte. Né? E ele era basicamente uma pessoa grotesca de aparência, tá? Uma pessoa assim, que não era bem quista pela sociedade e servia de entretenimento para reis, rainhas, princesas. E ele vestia roupas, né, muito coloridas, ou chamava atenção, roupas estranhas, e caía no palco, fazia brincadeiras e tal, para os nobres darem risada. Né? Por isso que é bobo da corte, porque ele estava lá para entreter as pessoas, né, a quem quisesse, para os ricos. Né? E ele era uma pessoa que não tinha muita... Ele era da sociedade, ele era simples, mas ele trabalhava com isso. Ou seja, para ser gozado, para a pessoa dar risada dele, tirar sarro. Era essa a função do bobo. Só que ele é uma função não social, né? Ele era uma função meio individual, autônoma. Ele tinha um papel de, né, ele ir lá sozinho encarar e fazer as apresentações. Não bastava ter a questão física da aparência, eles também colocavam roupas para chamar atenção, roupas estranhas e tal. Só que vários episódios aconteceram que acabaram fazendo com que o bobo desaparecesse. Primeiro foram relacionamentos com princesas ou rainhas ou pessoas da corte. Descobriam, aí tinha assassinato, tinha traição, sempre acontecia como se fosse uma... Você fala, ô Cristiano, você me prometeu um palhaço que ia estar aqui. Pode ser. Depois você pode fazer um lanchinho, se quiser. Eu tô ainda esperando o palhaço. Bom, então assim, ele tinha um papel mais assim, diferente do palhaço, que o palhaço viria depois. O palhaço ele é mais sociável. A questão do palhaço ele envolve até a religiosidade, ele envolve a psicologia. Ele tem uma importância maior do que o bobo. O bobo não, é simplesmente alegrar a corte. Essa era a função dele, alegrar. Só que ele foi perdendo força, principalmente na Guerra Civil Inglesa, que fez com que ele perdesse a graça, né? Alguém aparecer lá para fazer brincadeiras. Mas ele sempre serviu para isso.
Tanto que muitos deles não tinham, acabavam perdendo seu espaço e saíam em busca de lugares onde pudesse se encontrar com outros iguais. Né? É difícil encontrar, mas eles chegavam em algum lugar, juntavam com outras pessoas que tinham aparências parecidas ou que eram utilizadas para essa função, e daí que é uma teoria, né, que dizem que os freak shows surgiram, que alguns deles trabalhavam em circo, né, porque o palhaço já estava começando a se desenvolver, e trabalhavam como um ajudante geral de circo, montagem e tudo mais. Só que as pessoas iam lá para ver o malabarista, ver o palhaço, ver, sei lá, as atrações, mas também chamava atenção aquela pessoa estranha, grotesca. Então, os donos do circo, alguns pensavam, por que não trazer mais, né? Por que de repente não trazer mais pessoas nessa configuração para chamar atenção? Então, os freak shows nasceram disso também. E aí, com o tempo, né, perdeu a questão da aparência e foi mais uma questão de cores, né, trabalho de cores e tal. Então, assim, o bobo, ele tem uma importância, mas é um trabalho diferenciado. Não existe uma relação assim direta, tipo, o bobo se transformou em palhaço. Não. Eles, vamos dizer, coexistiram. Existiam os palhaços, começavam a aparecer os palhaços, mas os bobos foram perdendo a força. Hoje em dia não existe o bobo, né? Ele se transformou em outras coisas, como, por exemplo, o Coringa. Né? O Coringa ele veio do bobo, que é o personagem que acabava sendo o inimigo do Batman, foi criado em 1940 e tal, e ele veio do bobo. Então, assim, já o palhaço, a figura do palhaço, depois que ela se popularizou, começou, né, basicamente a aparecer em todo lugar. Hoje ainda existe, né? Então tem essa diferença. O bobo perdeu a função dele hoje na sociedade. Eu vou contratar um bobo da corte. Não vai conseguir. Agora, um palhaço para animar festas e tal, você consegue. Então, volta só para falar uma coisa. Então, ó, eu coloquei aqui na questão da popularidade, sobre onde a gente encontra os bobos da corte, né? Cartas de baralho, de tarô, Shakespeare, Otelo, Hamlet, Rei Lear, ele menciona bobo. Tanto que aquela famosa frase, ser ou não ser, eis a questão, ele está segurando o crânio de um bobo. Então, assim, o Shakespeare usava muito o bobo. Bem presente no teatro de William Shakespeare. Aqui, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Na Grécia, só para... eu acho importante a gente falar, na Grécia, o teatro grego, né, que eu acho que vale a pena, qual era a função do bobo no teatro grego? Quando eles apresentavam uma tragédia, algo bem pesado, uma história pesada, logo depois que acabava a peça, entrava um bobo e representava de novo aquilo com humor. Então as pessoas davam risada. Então era uma forma assim, um alívio cômico, né, que a gente diz. Eles tentavam amenizar o assunto que foi tratado anteriormente. Então, assim, tem todas essas importâncias que você encontra em pesquisas por aí e tudo mais. Pode passar, por favor. Ali embaixo só tinha uma frase, tá, que era do Peter Berger, que fala sobre a sociedade que pede a existência disso, né? A sociedade cobra que exista o lado religioso, o lado psicológico e o lado humorístico das coisas. E elas convivem. Por isso que falam que a loucura, né, e a sociedade caminham juntas. Né? Bom, o palhaço, o que é? Bom, aqui eu coloquei para vocês a terminologia, para vocês saberem a terminação, o nome mesmo, palhaço, de onde vem. Olha que curioso. Aqui no Brasil a gente fala palhaço e tem gente que associa palha de aço. Né? Palha de aço, o que poderia ser? São mesmo as palhas que eram utilizadas em colchões e que eles usavam em roupas. Né? O palhaço usava em roupas. Só que acabou virando um preconceito, porque o pessoal dizia que era relacionado ao cabelo do palhaço. Né? Tem gente que achou que era para isso, mas veio de paglia, do italiano. De paglia, do italiano, ele se refere exatamente sobre a vestimenta. Ele fala exatamente da roupa de palha que os palhaços usavam. Ele é como se fosse um espantalho. Ele é chamado de paglia, ou seja, homem de palha. Só que ele não é o espantalho, ele faz rir. Né?
No inglês, a gente pode associar ao inglês a palavra clown, a clod, né? Que é camponês, a tradução seria camponês, um homem simples. Você pensa, clown, de repente, criar essa confusão com clod, e talvez com Clancy Boorish Fellow, né? Que é o companheiro atrapalhado e grosseiro. Então, como era a figura que eles imaginavam do palhaço? Uma pessoa simples, do campo, né? Não tinha recursos, enchia a cara, bebia bastante, saía com roupas largas, porque colocava roupas erradas, ou o que ele achava para vestir. A boca branca era a espuma, e o nariz vermelho é de tanto cair no chão, bater a cara, ele ficava vermelho, a boca vermelha. Então, eles fizeram essa relação, né, antes mesmo de entrar a parte da maquiagem, né, o pancake, usar o visual de palhaço que a gente conhece atualmente. Aqui na Malásia, eles chamam né, de prang. Os palhaços da Malásia usam máscaras enormes, narizes enormes, é tudo exagerado, né? E a forma como eles chamam, né, o turbante, o visual do palhaço era mais carregado na aparência, mais do que a atuação, né? Pode passar. Bom, aí temos um nome importante, né? Joseph Grimaud. Em 1801, ele teve a ideia de uma caracterização de palhaço. Então ele punha o rosto branco, colocava triângulos vermelhos, e foi ele que gerou o que a gente conhece hoje de palhaço. A forma como os palhaços são é por conta dessa vestimenta, dessa forma de representação dele. E ele criou também dois tipos de palhaço. Um deles é o triste branco, que é aquele palhaço que não tem cor, né? E geralmente tem uma lágrima, assim, tá sempre triste, uma expressão, mas também promove humor, mesmo sendo um palhaço triste. Os mímicos franceses vieram desse triste branco, né? Que não emite nenhum som, ele só faz os gestos ou imitam pessoas. Já os Augustes não, são mais como está o Grimaud ali no canto, representado, ou seja, com peruca, maquiagem colorida e atrapalhado. O branco não é atrapalhado, ele mais é uma representação, vamos dizer, ele faz uma gozação da pessoa, imitando a pessoa e tal, mas sempre com uma aparência tristonha e tal. Já os Augustos são mais alegres, né? Basicamente assim, um é um depressivo e o outro não. Um é mais voltado para isso, para a tristeza, e o outro para a alegria. Pode passar. Bom, aquela fuga dos bobos para lugares, né, onde eles achavam um habitat que era melhor para eles encontrar outros parecidos com eles, veio do latim, né, porque no Império Romano, aquele ambiente de apresentação de pessoas que não exatamente são palhaços, tá? Não exatamente são palhaços. Os palhaços não vieram logo quando surgiu o Circo Maximus, que foi o primeiro circo romano. Não tinha palhaço, mas tinha malabaristas, engolidores de fogo. Eles apresentavam antes numa arena, por exemplo, ia ter uma briga, né, na arena e tal, os guerreiros e tal, e apareciam os malabaristas fazendo gestos e tudo mais. Aí depois começaram a fazer o trabalho de humor, mas no primeiro momento não. E vale mencionar também Philip Astley, que foi o que organizou 1769, lembra que Grimaud ele se vestiu como palhaço e caracterizou em 1801. Então, em 1769, esse Philip Astley ele fez a caracterização do circo como a gente conhece, ou seja, arquibancada, as pessoas assistindo, uma lona em cima e tal. Por que ele fez dessa forma? Tinha que facilitar o trabalho itinerante, que pudesse migrar pelas cidades, não tinha um lugar fixo. Então não tinha necessidade de fazer um teto fixo e tal, porque eles iriam para outros lugares, né? E foi graças a ele que fez. Aonde isso? Inglaterra, tá? Essa construção de circo nasceu, a estrutura nasceu na Inglaterra, depois foi se espalhando, chegou na França, e teve outros movimentos em outros países, mas o ponto de partida foi inglês. Pode passar. Agora nós vamos falar do medo.
eu estava falando para vocês sobre a figura do palhaço, né? Mesmo falando sobre os palhaços, a gente sente um certo incômodo pela forma como a história se constrói, né? Quando fala com pessoas grotescas, né, envolvidas em assassinato, então já cria uma imagem assim. Mas de onde será que veio a courofobia, né? E esse medo? De onde surgiu esse medo mesmo, a ciência em cima disso? Pode passar. Então, ó, a courofobia, ele significa aquele que anda em palafitas, tá? Que é a perna de pau, ou seja, é assim que eles definiram, né, no inglês, e nós traduzimos, simplesmente traduzimos. Também é conhecido como clownfobia, né? Existe essa terminação em inglês, mas a gente aqui prefere o medo de palhaço, que é mais simples, mas a courofobia é o nome científico, tá? Na psicologia, eu entrevistei Caroline Leonor, que é psicóloga, ela foi minha aluna. Bom de ser professora é isso. Você vai tendo pessoas que depois você vai caçar, depois que eles viraram profissionais. Então você vai atrás de um que vai falar, eu vou ser médico, você passa seu contato. Depois você vai, né, pede uma consulta, lembra de mim? Tipo isso. Então eu chamei eu sabia que ela ia fazer psicologia, né, já estava, acho que já era atuante, e eu então a entrevistei. Eu queria saber a questão psicológica, né? Eu queria saber a questão da fobia, exatamente. E ela, né, falou exatamente assim, que não existe, basicamente, dentro dos transtornos mentais, um específico para a fobia. Ele está dentro das fobias específicas, mas dentro das fobias específicas que envolvem outras fobias. Como, por exemplo, a pessoa que tem medo de objetos, medo de alguma coisa, inseto, personagem, e a courofobia entra nesse balaio. Deveria, aí é a minha opinião, deveria ter uma parte específica, exatamente pela existência de muitas pessoas que temem palhaço. Hoje em dia, se conversando, você vai descobrindo pessoas o tempo todo. A vida toda, eu encontrava pessoas falando, eu morro de medo de palhaço. Sério? Eu falei, então, há uma chance, né, de você descobrir por que tem esse medo, o que faz gerar esse medo. Olha que interessante. Aqui, ele fala assim no final, na parte de comportamento, né, que é a área dela, específica, ela fala que esse medo está associado à cultura, à genética e à história. Cultura, genética e história. Por que isso? Vamos dizer assim, tem 3 pilares que causam o medo de palhaço. A questão da cultura são o que as pessoas veem na TV, ouvem uma pessoa falando, alguma coisa assim. Um assassinato, uma pessoa conhecida, tipo a história do John Wayne Gacy, né? Basicamente isso está relacionado à cultura e pode gerar um medo, que a pessoa fica sabendo, nossa, tem isso daí, eu tenho medo e tal. Pode vir daí. A questão genética não é genética que a gente fala na biologia, que é, por exemplo, tipo uma doença que os pais tiveram, a criança vai ter também. A genética que eles falam é de comportamento, mas assim, de repetição de comportamento. Por exemplo, a criança que cresce com o pai falando, palhaço, nossa, nunca vou te levar para o circo, odeio palhaço, palhaço é horrível. Aí a criança cresce com aquilo lá na cabeça e ela praticamente herda o medo de palhaço dos pais, mas por questão psicológica e não genética, embora seja apresentado como genética. E a história da sua vida é um trauma, que é o que basicamente molda a courofobia na sociedade. Porque as pessoas, quando falam que tem medo de palhaço, todo mundo que eu ouço alguém falando assim, eu tenho medo de palhaço. Por que você tem? Eu sempre pergunto, por que você tem medo? A pessoa, porque certa vez, aí conta uma história. Uma vez eu quis ir para o circo, minha mãe não queria, não deixava, e aquilo criou um trauma. Ou então, por associação. Por exemplo, tem gente que fala que tem medo de palhaço, mas ela encontra uma pessoa com uma máscara normal de um monstro, já se incomoda. Por quê? Porque não sabe a identidade que a pessoa está por trás daquela máscara. Não sabe quem está por trás daquela máscara. Então a pessoa mascarada incomoda. E o palhaço está, né, uma pintura e tudo mais, e aquilo causa um desconforto nela. Pode ser também por exemplo, você vai num show de stand-up ou numa apresentação, numa festa de criança e tem um palhaço, e o palhaço te coloca numa brincadeira, faz uma gozação com você, isso também causa um incômodo. Você
vê, opa, você tá lá no metrô, e tem aquele cara lá brincando, cantando musiquinha, você vira de costas e fala, vou fingir que virei uma árvore aqui, porque não quero ser notado, né? Então, é basicamente, a pessoa cria uma aversão por uma experiência, alguma coisa assim, um trauma. E como cuidar disso? Segundo a psicóloga, ela disse assim, que a exposição gradual ao medo pode ser uma forma de você lidar com ele. Então, por exemplo, você sofre de courofobia, de medo de palhaço, então não vou ver filme de palhaço. Então você não assiste mais nada de palhaço, não lê mais nada, e você vai viver com isso para a vida, na sua zona de conforto. Mas por que você, de repente, tenta, aos poucos, ter um contato com aquele medo, até você perceber que não é nada demais? Então, ela diz que no consultório é comum, não específico do medo de palhaço, mas em relação a fobias. Ela diz assim que ela coloca aqui uma dosagem gradual daquele medo, por exemplo, a apresentação de um palhaço, e ao mesmo tempo uma coisa que a pessoa gosta. Fala uma música que você gosta. Gosto de tal música. Gosta bastante? Tá. Põe a figura do palhaço e toca a musiquinha. E a pessoa vê aquela música que deixa ela relaxada e ela vê a figura do palhaço. Isso para qualquer fobia, né? Mas ela disse como funciona a forma de tratamento quando isso incomoda. Porque as pessoas não vão para um consultório, pelo menos é minha opinião, né? Depois a gente pode perguntar para o Ivan, ele tem mais capacidade de falar sobre isso, propriedade, mas eu acho que as pessoas não vão para um consultório, eu vim aqui tratar meu medo de palhaço. A pessoa vai tratar um que seja realmente, que esteja na convivência dela, né? A pessoa vai buscar aquilo, por exemplo, não gosto de inseto e ela vive num lugar de inseto, sei lá, aquilo está incomodando a vida dela. Mas se não está incomodando, ela vive. Só não assisto o filme de palhaço. Não gosto de filme de sangue. Não gosto de ver sangue. Só vive sem aquilo lá, sem tratar aquilo lá. Se é possível, por que não, né? Então, a pessoa convive com o seu medo. Pode passar. Então, assim, aqui está um resuminho. Experiência na infância, ou seja, um constrangimento, que nem aquele da bexiga que eu falei para vocês. Negação, passeio ao circo, ou herança familiar. Algum familiar dizer alguma coisa e a pessoa herdar. Relação com o terror, ou seja, viu algum filme passando que causou incômodo, quadrinhos, algum livro que leu que causou algum desconforto, a referência a assassinos reais, como no caso John Wayne Gacy, né, que é o famoso palhaço assassino. Pode passar, porque é sobre ele que nós vamos falar daqui a pouco. Os palhaços e suas lendas. Quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, não sei se isso aconteceu com vocês, como eu vivi na década de 90, minha mãe falava, se você estiver andando na rua e parar uma Kombi e de lá sair um palhaço oferecendo coisas, não é para você pegar, não é para você pegar aquilo. Aí eu falava, por quê? Porque está acontecendo. Década de 90, em Osasco, começaram a surgir lendas de que tinham palhaços roubando órgãos de crianças. Eles ofereciam doces, as crianças chegavam, eles pegavam a criança, levavam para algum lugar, e ela depois era encontrada assim nos órgãos, né? Aí depois passou para o rim, específico do rim. Então, eu experimentei isso, né? Aí, entre outras, né, que são parecidas, como o Homem do Saco, e outras lendas que a gente acaba ouvindo quando criança, e fica atento, né, que aquilo aconteça. Ai, meu Deus, será que aquilo pode acontecer? Será que se eu ouvir um homem daquele jeito, aquilo pode incomodar? Não, bom. Então, o ladrão de órgãos é uma das lendas. Avistamento de palhaço foi aquilo que eu falei para vocês. Começou em 2013. 2013, esse Northampton Clown era um filme. O diretor estava fazendo um filme e ele precisava fazer um viral desse filme. Então ele colocou um cara trajado como um palhaço andando pelas ruas com uma bexiga preta. E as pessoas viram aquilo e começaram a ficar assustadas. Só que essa brincadeira desse diretor, porque o filme é ruim, mas a brincadeira desse diretor ocasionou uma febre que foi se espalhando por vários países. Em 2015 e 2016 foi quando chegou aqui. Tá? 2016 chegou ao Brasil. 2015 já existiam vários avistamentos de palhaços
em países da Europa e nos Estados Unidos. Existiam, tanto que o McDonald's, ele passou a diminuir a frequência de aparição do Ronald McDonald, porque as pessoas podiam criar uma associação e aí, né, eles poderiam perder clientes se as pessoas vissem qualquer palhaço como assustador. Então, isso aconteceu. Quando chegou aqui no Brasil também, né, pessoas vestidas de palhaço, aconteceram algumas tragédias, tá? Não de palhaço matar a pessoa, mas de pessoa bater em palhaço. Porque as pessoas, eles se vestiam de palhaço, apareciam em lugares ermos, assim, e você via aquilo, te incomodava. Não é todo mundo que sai correndo. E, de repente alguém via e dava porrada. Então teve casos de ações violentas contra homens de palhaço. Acho que foi isso que fez com que a febre diminuísse. Não existissem tantos palhaços por aí. E os bate-bolas do carnaval, eu só fiquei sabendo pelo livro. Eu não conhecia. Quando eu escrevi o livro e mandei para a editora, eles falaram assim, como assim vocês não estão falando dos bate-bolas? Aí eu falei, nossa, o que é isso? Aí eu fui pesquisar, que eram pessoas, né, aconteciam em vários países, mas é como no Rio de Janeiro. Então, por isso que eu até fiz a menção do Rio de Janeiro ali. Pessoas se vestiam de palhaço no carnaval, ou seja, não é Halloween, não é numa noite específica de terror e tal. No carnaval, eles se vestiam de palhaços assustadores, andavam com um cordão com uma bola, uma bexiga, né, que tinha feita de bexiga de porco, né, uma bola com restos de animais e tal, e chegava perto de alguém, jogava aquilo lá e fazia um barulho, a pessoa se assustava e saía correndo. Então, assim, era uma brincadeira tosca, né, que eles faziam, e acabou sendo popularizada e precisou até ter intervenção de pedido que isso não se tornasse mais popular, né, porque tinham pessoas que estavam sendo assustadas com essa ideia dos bate-bolas. Então aí a gente colocou no livro. E tem outras lendas também que aparecem no livro que são relacionadas a palhaço, né, que a gente foi descobrindo e foi colocando lá porque estão relacionadas a eles. Pode passar. Agora John Wayne Gacy. Pode passar? Bom, John Wayne Gacy, ele inspirou, por exemplo, o lançamento do livro It, né, que chegou no Brasil, A Coisa. Eu tenho uma versão desse livro em casa que é um spoiler, cara. A capa é uma aranha, é sério. E isso é uma descoberta que se faz no último, né, no terceiro ato do filme, que se descobre que a forma real do palhaço não é um palhaço assassino no It, é uma aranha. Tanto que no livro, na literatura, ele se transforma num medo que a pessoa tem, que as crianças têm. Então ele chega a virar um Frankenstein, né, a criatura de Frankenstein. Ele chega até uma aparência assustadora porque ele quer tocar as crianças no medo. O Stephen King escreveu um livro sobre o medo. Só que tem o Pennywise. O Pennywise roubou todas, né, quando saiu o filme, a série, né, em 1990, ele chamou muita atenção. E acabou sendo a referência. Tanto que aí, quando fizeram a refilmagem, colocaram o Pennywise lá. O palhaço bailarino passou a ser a referência do It. Então, esse cara aqui, John Wayne Gacy, ele era uma pessoa muito querida onde ele conviveu, né, em Chicago. Ele, inclusive, tem umas curiosidades interessantes. Ele cresceu como uma criança normal, que tinha um pai rígido, um pai agressivo, que batia com fitas de couro, né, aquelas fitas de couro que são usadas para afiar coisas, e batia nos filhos quando ele achava, né, ele enchia a cara e batia nos filhos. Então, assim, ele cresceu numa família complicada, mas ele chegou a alegar depois que o pai não tem relação nenhuma com isso. Porque ele dizia, eu apanhava porque meu pai estava certo, eu aprontava e meu pai batia em mim. Né? Então ele cresceu, né, não matava animaizinhos, não dissecava nada. Mentalmente, ele não era perturbado como Ed Gein, por exemplo, que inspirou O Silêncio dos Inocentes, O Massacre da Serra Elétrica, sabe, cortava peles humanas para vestir. Ele não tinha essa perturbação, ele era uma pessoa querida. Ele participava de trabalhos voluntários no bairro onde ele convivia. Ele era tão querido que ele chegava a trabalhar 14 horas, né, na sociedade, lá na comunidade onde ele vivia, pelo bem das pessoas, para
para se tornar uma pessoa querida. Então, os vizinhos adoravam John Wayne Gacy. A aparência dele de um homem bom, assim, não tinha nenhuma suspeita que aquele cara administrava um cemitério na casa dele. Descobriram que ele tinha 33 corpos de garotos e adolescentes no quintal, enterrado no quintal da casa dele. Em 1978 foi descoberto isso. Ou seja, aquele homem, né, que parecia comum, né, porque ele casou, ele teve um relacionamento, ele casou com... a curiosidade do nome, ele casou com a esposa dele chamava Marilyn Myers mesmo, tipo Michael Myers. E ele teve um filho, chamava Michael Myers. É sério. O filho do John Wayne Gacy chama Michael Myers. Mas tudo bem. Isso na década de 70. Você acha que não tem inspiração, né? A gente acaba descobrindo as inspirações. Então, ele casou, teve 2 filhos, né? Normal, vida normal, só que algumas coisas estranhas começavam a acontecer. Uma delas, ele trabalhou numa funerária e um dia foi flagrado lá acariciando um cadáver de um jovem, né, no necrotério. Ele estava acariciando um menino lá no necrotério e foi expulso, né? Então tinha algumas coisinhas que causavam incômodo, né, que foram descobertas. Ele começou pode passar, que acho que aqui dá para ver melhor. Em 1967, olha esse outro nome aqui. Donald Voorhees, né? Voorhees, é do Jason Voorhees, né? O nome do assassino de Sexta-feira 13. Né? Curioso, né? Você vê que as inspirações de onde vem, né? Então, ele abusou desse menino de 15 anos, espancou e tal, e foi descoberto que o menino acusou. Ele não matava ninguém em 67, não matou ninguém em 68, 69, ele foi preso, né? Ele foi acusado por conta desse abuso. O que seria o abuso? Ele, contra um menino num ponto de ônibus, ele prometia alguma coisa. Então falava assim, dinheiro ou carona, ou uma chance de trabalhar com ele, porque ele chegou a ser gerente de um KFC, então ele só contratava meninos para trabalhar com ele e fazia propostas aos meninos que trabalhavam com ele. Então, assim, muitos se sentiam incomodados com isso. Contavam em casa, os pais não achavam isso muito legal e denunciavam. Então, ele teve vários processos que ele enfrentou, incluindo prisão, porque ele ficou 18 meses preso, por simplesmente é estranho dizer, né? Mas por abusar mesmo de um jovem. Mas assim, o assassinato mesmo, quando ele passou a cometer crimes de assassinato, foi aqui, ó, em 72, que eles não têm muita certeza, porque o cara foi acumulando corpos na casa dele, mas ninguém sabia um ponto de partida. Foi porque ele levou um garoto para casa, né? A casa dele é essa 8.213 da West Somerdale. Ele levou um garoto lá e também tentou abusar, só que o menino resistiu. Pegou uma faca, cortou, machucou, e ele conseguiu retirar a faca do menino e esfaqueou. Fez uma sujeira, mas ele se sentiu... ele teve um orgasmo com isso. Ele disse depois, posteriormente, que ele teve um orgasmo com isso. Então, aí ele percebeu que tinha uma forma de ele abusar sem ter problemas de a família acusar e tal. E se o menino desaparecesse? Ele fizesse alguma coisa e ninguém soubesse mais. A polícia, na época, década de 70, não é que nem hoje, que é muito mais fácil identificar através de testes de DNA e tal. Por isso que assassinos como Ted Bundy, Jeff Dahmer, agiam tranquilamente, né, durante muito tempo, cometendo seus atos, sem que alguém, de repente, identificasse, sem que a polícia fosse atrás. E mesmo quando identificava, precisavam de provas reais, cabais mesmo, para poder identificar relacionar. Tanto que quando em 78 descobriram os 33 corpos, não parava mais de sair o corpo lá da casa, ele ainda ficou um tempo até sair a prisão realmente dele, e saiu o julgamento e a primeira condenação. A primeira condenação de pena de morte foi para 1980. Só que ele apelou, tentou apelar para problemas psicológicos, psiquiátricos, loucura, insanidade, tentou apelar. E foram várias tentativas, né,
de apelações, até que ele foi condenado e finalmente morreu em 94. Então, ele, muito tempo, né, ele na prisão, ele adiando julgamentos. Então, você vê que a polícia era bem ruinzinha mesmo. Podia ter resolvido mais fácil, porque as crianças sumiam na região deles, desapareciam, os meninos sumiam e não havia uma relação, uma investigação. Quando havia uma relação, teve gente, inclusive, vocês sabem disso, que foi até a porta lá do presídio para pedir que ele fosse liberto, porque não acreditava que ele fez isso. Sendo que ele não admitiu em nenhum momento que matava, mas ele admitiu que ele administrava um cemitério. Ele falou que ele administrava um cemitério. Então, em 94, ele acabou sendo morto, né? Aí o promotor, que conseguiu isso finalmente, falou que ele teve uma morte muito mais fácil do que qualquer um de suas vítimas. E não há comprovação que ele tenha matado vestido de palhaço. Tá? A gente fala que ele é um palhaço assassino porque ele se vestia na sociedade como palhaço. Pode passar. Em 1975, Gacy entrou para o clube de palhaços Jolly Jolly Joker, com 2 personagens, Pogo e Patches. Ganhava dinheiro com essas apresentações. Passou a ser mais popular, né? Ele, dentro da região, lá na sociedade, no local onde ele convivia, ele passou a ser mais popular, tanto que numa dessas, né, por ser bem querido, ele acabou saindo numa foto com a primeira-dama Rosalind Carter, que é a esposa do Jimmy Carter. Graças a essa foto, você caça na internet, você vê lá o John Gacy com a primeira-dama. Graças a essa foto, hoje em dia, eles mudaram todas as regras do serviço secreto de permissão de aproximação de pessoas. Tá? Tiveram que fazer toda uma cartilha para evitar esse tipo de mico, né? De você tirar foto com uma pessoa que é um monstro, você não sabe que é um monstro, mas, né, pode correr de descobrir depois. E isso houve muitas críticas. Então a gente não tem nenhuma comprovação dele ter matado com um palhaço. Mas ele inspirou cinema, né? Inspirou filmes, inspirou a literatura, como eu falei, né? O It, a Coisa, é inspirado nele. E tem uns filmes específicos aqui sobre, né? Por exemplo, em 92, ele morreu em 94, ou seja, ele não tinha morrido ainda. To Catch a Killer, de Brian Dennehy, que interpretou Gacy. Ele é um filme de investigação. Ele é muito longo, ele tem 3 horas de duração, é muito cansativo. Ele foi exibido numa TV, Made for TV, em 2 partes, para as pessoas, né, suportarem parte 1 e parte 2, tipo uma minissérie em 2 capítulos. E conta a história exatamente disso, da polícia tentando caçar esse assassino através de provas e tal, mas mesmo sabendo quem é, não conseguindo fácil. Então, é mais uma história investigativa, não tem 0 sangue, não mostra nenhum assassinato, né? É mencionado os assassinatos, então é mais um thriller do que basicamente um filme de terror. Já esse de 2003, Gacy, é um absurdo, né? É horrível esse filme. Para vocês terem uma ideia, eles mudaram toda a história. Eles criaram assim, uma ideia de que o Gacy, quando ele matava os meninos, a mãe dele morava com ele. A mãe dele já tinha morrido, né? Depois que ele fez o cemitério dele lá e continuou matando, ele se separou, né, daquela primeira esposa que eu falei, Marilyn Myers, e casou com outra, mesmo com toda essa situação que está acontecendo. Ele casou com outra mulher, só que eles não viviam junto. Ele conseguiu uma forma de, tipo um casamento em que as pessoas não moram juntas, porque ela já tinha duas filhas de um outro relacionamento. Então ela morava numa casa e ele morava nessa casa, ou seja, era uma casa particular, né, 8.213 lá da West Somerdale. É a casa dele que ele fazia as coisas. Aí no filme aqui, né, eles colocaram, tem até a Felissa Rose participando do acampamento sinistro, e eles colocaram que ele morava com a mãe, inventaram muitas coisas. Falaram que ele desenhava, que encontraram na casa dele vários desenhos de palhaço, e não encontraram. Quando ele estava preso, ele fez várias artes, mas não era de palhaço. Ele fez desenhos que ele queria vender. Só que queimaram boa parte dos desenhos, outros foram vendidos. Ele escreveu um livro quando ele esteve preso, né? Mas esse negócio de ter desenhos, criaram uma atmosfera que não existe.
Dear Mr. Gaze, ele conta a história real, né? Tinha um adolescente chamado Jason Moss, que ele trocava cartas, conversava com cartas com assassinos. Ele conversou com Charles Manson, conversou com Jeffrey Dahmer, ele conversou com o John Wayne Gacy, trocando cartas, até ter momentos de encontro e um relacionamento. Durante muito tempo. Morreu e aí ele ficou meio famosinho por conta dessas cartas que ele trocava com o assassino. E em 2006 o rapaz se suicidou. Agora esse 2010 que conta da casa é um found footage, aquele filme que é feito com equipe que vai na casa pesquisar efeitos, coisas sobrenaturais, fenômenos sobrenaturais. Então uma equipe vai lá na casa do Gacy investigar assombrações. E vão com câmera e vão filmar. Não tem ninguém para interpretar Gacy porque ele não aparece. Ele não aparece. Tem uns frames, assim, sabe? Umas coisas que dá a entender que ele está lá, mas ele não aparece. Então não tem ninguém interpretando. Tipo 3 segundos, vamos dizer assim, de aparição do Gacy. É muito pouco, cara. Então, mas é bem ruimzinho. Nenhum assim, desses eu diria para vocês. São produções que valem a pena para conhecer a história. Não recomendo nenhuma delas. Depois o Gacy ele apareceu em outras séries, né? Ele apareceu em Supernatural, ele apareceu em American Horror Story, teve outras aparições bem mais interessantes. Pode passar. Freak shows, palhaços vão ao cinema e à TV, coloquei um punhado de palhaços aqui. Pode passar. Bom, o primeiro palhaço do cinema, ou melhor, da TV, o primeiro palhaço mesmo, foi esse Coco, The Clown, 1919. Bom, Max Fletcher criou o rotoscópio, né, que permitiu que fossem feitas animações, sem precisar ficar desenhando várias vezes a mesma coisa. É uma forma mais fácil, né, de fazer animação em desenho. E aí criaram uma história de uns desenhistas fizeram um palhaço, o palhaço sai do papel e começa a mexer numa tábua Ouija, começa a dialogar com fantasmas. É uma animaçãozinha infantil, tá? Não tem nada de terror. Frozo do Monstros, né? Freaks, Ted Browning, que dirigiu Drácula. Freaks é bastante famoso, né? Porque o diretor usou pessoas com deformidades no filme, de verdade, né? Para chocar mesmo as pessoas. Só que esse Frozo é o único personagem que não é ruim, né? Porque todos eles estão atrás da Cleópatra, né? Uma delas está lá. Mas esse Frozo não é ruim. Então, esses exemplos aqui, o Chaplin, obviamente, né? Ele não é um palhaço propriamente dito, mas ele segue a linha dos tristes brancos que eu falei para vocês, que é um mímico, que não tem cores e faz humor, atrapalhada e não tem fala. O Charles Chaplin é bastante conhecido como uma representação de um palhaço bom. E tem esse filmaço aqui, que ganhou até Oscar, Buttons. Esse Buttons, o palhaço do maior espetáculo da Terra, ele também tem uma função, né, dentro do filme, que fala, tem uma história bem bonita, né, e tem um personagem lá que tem importância, que faz esse palhaço. Mas não tem nada, como eu falei, nenhum desses aqui, são só aparições de palhaço na 7ª arte. Pode passar. Aí entra palhaços relacionados ao medo. Esse aqui é o famoso, né, que deu o It a Coisa, Pennywise, da primeira versão do Tim Curry. Sinceramente, é bem melhor do que a refilmagem. Ele fez uma representação muito boa, né? O Tim Curry é mais famoso pelo Rock Horror Picture Show, mas essa representação dele de Pennywise é maravilhosa. Aquele lá no canto, vocês também devem saber, né? Killer Clowns for Outer Space. São aqueles palhaços que vieram de nave espacial, o circo é uma nave, eles usam arma que atira pipoca, eles prendem as pessoas em casulos em forma de algodão doce. É muito legal esse filme, bem interessante. E o do meio aqui é o Palhaço Assassino, de 1989, do Victor Salva. Victor Salva é aquele que dirigiria posteriormente o Olhos Famintos. Sobre 2 irmãos estão numa casa, né? Um deles tem medo de palhaço, que é o menor, e 3 loucos fogem de um instituto, se vestem de palhaço, né? Roubam a vestimenta de palhaço e vão aterrorizar os 2.
Só que o filme não ficou famoso por isso. Ficou famoso porque o Victor Salva abusava do menino menor. Então, criou uma polêmica sobre isso. O Victor Salva ficou 1 ano preso por conta desses abusos. E o filme acabou passando a ser famoso mais por conta disso, porque a história é bem drama, bem arrastada, basicamente a relação dos irmãos. A parte de terror mesmo é deixado para a parte final mesmo. Pode passar? Bom, aqui tem vários outros palhaços conhecidos. O Homem que Ri, de 1928, é o que deu origem à face do Coringa. Tá? Um cara que fez uma cirurgia, que fica com o rosto medonho, e isso causa uma loucura nele, é um clássico. Tá? Halloween, 1978, Michael Myers, lembra? O filho do John Wayne Gacy? Ele se veste de palhaço quando criança para matar a irmã. Mata a irmã, aí né, vai parar no instituto, e aí vocês conhecem a história do Halloween, do assassino Michael Myers. Poltergeist, palhaço é só um boneco, mas é um boneco aterrorizante que ataca o Rob, puxando ele para baixo da cama, né, estica os braços e tal. O livro Medo de Palhaço, a gente dividiu em 3 partes. Uma parte é sobre palhaços serial killers, né, assassinos em série. Outra é palhaços sobrenaturais, que entraria esse daqui. E tem aquele que é pontinha do palhaço, que é a flor que espirra sangue, que é um detalhe na roupa do palhaço. Porque são aqueles palhaços que não são importantes, mas têm uma aparição, tipo aqueles que eu falei do George Romero, os palhaços que aparecem. Casa dos Mil Corpos, né? Sid Haig fez o Capitão Spaulding, que é bastante conhecido, né? Ele já faleceu alguns anos atrás, mas gerou uma franquia, né? Do Rob Zombie. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que esse é o melhor trabalho do Rob Zombie, não gostou dos remakes de Halloween e tal. Diversão Macabra é uma antologia, parece uma antologia, né? São 3 histórias independentes acontecendo com moças, só que uma delas é de uma lenda urbana, vocês já devem ter ouvido falar, que é do palhaço, boneco de palhaço, que é a babá liga para a mãe e fala, a mãe está conversando com a mãe, está cuidando de uma criança, e a mãe fala, ela fala, né? Ah, não gostei daquele boneco que você tem de palhaço em tamanho natural, e ela fala, não tem, nós não temos nenhum boneco. E aí ele se revela, né, a aparência dele é bem interessante, tem uma pessoa por trás disso. São 3 histórias e essa daqui é a melhor. E o Terrifier, né? Vou falar a verdade para vocês, eu não gosto do Terrifier. Tá? Tem gente que cria um palhaço, nossa, maravilhoso. Eu já assisti os 3 filmes. O primeiro, aliás, eu vi até o curta-metragem que tem o palhaço, que é esse daqui, de 2013. Tem ele aparece em curta, fica a aparência, e o próprio palhaço era outro ator. Não, é bem mal feito, é bem mal dirigido, é horrível a história, trilha sonora horrível, é tudo ruim. Aí em 2018 fizeram um filme, né, Dame Leone achou que podia fazer um filme e fez. O primeiro filme é o mesmo nível do 2013. É ruim, mas maior, né? É maior de ruim. Então assim, é tipo um tratamento de canal, demora para acabar. E aí depois ele fez um outro. A parte 2 já é produção melhor. Você assiste e você fala, nossa, agora ele tem dinheiro. Os efeitos são melhores, a direção está melhor, enquadramento, posicionamento, todos os trabalhos técnicos estão melhores na parte 2. Você vê que ele deve ter tido algumas assistências ou algumas aulas. E aí o recente que ele lançou, assim, é um gore fest. Quem gosta de sangreira, eu aconselho a assistir filmes da década de 70, 80, que tem sangue e tem uma história melhor. Basicamente, não tem explicação. Ele simplesmente não morre, né, e vai matando. Sequência de morte bem feita. Quem gosta de ver sangue, passa mal com isso, vai achar, nossa. Mas é muito longo, cara. A parte 2 tem 2h30. Esse 3 tem 2 horas. Quem aguenta isso? Então, assim, eu particularmente não sou fã do arte, né? Mas tem gente que gosta. Pode ir. Então, para terminar, só mencionando uns palhaços rapidinho aqui. Bozo, criado em 46, chegou ao Brasil na década de 80, né? Fez sucesso pelo mundo afora. Graças a ele que veio o Crust, que foi inspirado, né, no Simpsons. O Bozo, aquela frase famosa, ô criançada, o Bozo chegou, bitoquinha na ponta do nariz. Ele ficou bastante popular, né, aqui no Brasil, principalmente. Até o palhaço lá, como ele chamava? Arlindo, alguma coisa,
que revelou depois que ele cheirava cocaína, ele não gostava de fazer aquilo e tal. Ele acabou revelando isso. O Crust passou a ser conhecido, né, bastante conhecido. O Twist, esse bagaço de 2014, é do American Horror Story, 4ª temporada Freak Show. Tem um palhaço bem legal, que tem uma caracterização que remete ao John Wayne Gacy, né, mais deformadinho. E o Coringa, né, que pode ver que a foto aqui do desenho que ele apareceu em 1940 é igualzinha do Homem que Ri, né, de 1928. Então você vê que ele foi construído a partir de então, né, uma inspiração, né, na construção do rosto dele. No livro a gente aborda toda a personagem, todos os episódios que passavam o Coringa nas séries de TV, nos filmes de TV e tal. Obviamente que não chegou no Coringa atual, né, porque o livro é de 2016. A gente não abordou Pitch a Coisa remake, que ainda não tinha saído. A gente menciona, aproveitando aí que o Marcos está aí, a gente menciona que vai sair o Condado Macabro. Na época eu até mandei, acho que fui eu mesmo, mandei uma mensagem que eu queria ver o filme para poder colocar mas não ia dar tempo, mas não sei, alguma coisa assim, que impediu e eu tinha que mandar para a editora, que eles estavam apressando. Então é mencionado, tem até uma foto, né, do Francisco Gaspar como cangaço, ele está aí? Não veio, né? Eu queria que ele estivesse aqui vestido de palhaço. Então, a gente menciona, né, tem vários no Brasil, tem Bingo, aí saiu aquele O Palhaço, tem umas produções nacionais, né, mas eu acho que a referência nossa nacional de palhaço é, sem dúvida, o cangaço. Tá? Pode ir? Então é isso. A corofobia é muito amplo, cara. Eu não estou nem falando da literatura para vocês, não cheguei a parte de jogos, tem a parte de literatura, tem muita coisa, quadrinhos, tem mais personagens, tem muito filme, tem muita coisa, mas é assim, né? A gente dá uma pincelada para vocês conhecerem, para quem quiser conhecer mais. O livro, como eu falei, ele está à disposição à venda, só que está meio carinho, né? Estou tentando negociar aí para ver se a gente consegue baratear isso e popularizar isso. De repente, numa próxima edição do Morcego Vermelho, a gente traga o livro aqui para distribuição mesmo, não só para venda, para distribuição mesmo. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa assim, tá bom? E é isso. Muito obrigado, gente. Como é que a gente faz para sortear isso aqui? Cadê as bexigas? Cadê as bexigas? Bexiga. Quem estourar primeiro a bexiga. Fazer uma pergunta sobre corofobia, sobre tudo que eu falei, para ver se alguém prestou atenção, ninguém dormiu. Eu só tenho um comentário. A Casa dos Mil Corpos é o melhor filme do Rob Zombie. Você concorda, né? Porque também o Rob Zombie não é difícil achar o melhor filme dele, né? Porque depois ele foi só, né, Halloween, ele começou a decadência. Não gosto também daquele 31, eu não gosto, que também tem. Não gosto. Mas Rejeitados é bom igual. Rejeitados, as continuações do. Não gosto mesmo. Bom, vamos ver. Oi. Eu vou te fazer uma pergunta, mas assim, eu acho que vai ter um pouco de gosto pessoal seu, mas também uma visão do que você, como que você interpreta isso, assim, em termos assim, até do que seria um filme melhor de corofobia. Por exemplo, a gente começa a ver que tem certas produções, igual por exemplo aí do Terrifier, que me parece que talvez a jogada seja colocar um certo sobrenatural no palhaço para se dar uma sobrevida ali de mais 30 filmes de sequência. Né? O que a gente vê no 2, por exemplo, no final do 2, que me parece ali que ele vai, você pode partir ele em 300 mil pedaços que ele vai continuar. O dedão do pé vai continuar matando alguém e tal. E assim, você vê nisso um problema, porque, por exemplo, a questão, antropologicamente falando, você vê a questão do palhaço ali, a gente remete para o Coringa, a gente acostumou muito a imaginar a questão de um ser humano com problemas ali psicológicos, transtornos, está aberto a interpretações, mas que é uma pessoa que sangra, e de repente você vê a questão ali de uma entidade ali que de repente está sob a forma de um palhaço. Eu não sei se isso soa às vezes como uma certa jogada, você vê isso como um certo problema que pode de repente até mesmo comprometer a certa
dignidade do terror, assim, do futuro, ou não é isso, de repente, que atrapalharia, né? Porque eu acho que o palhaço tem um pouco dessa coisa de ser uma pessoa, ser um humano ali que está com problemas ali, né? Eu respondo basicamente com uma fala, que é oportunismo, cara. É um assunto que atrai, né? Então, vamos criar sequências. Por exemplo, o It, a Coisa, fizeram o filme dividido em 2 partes, porque o livro realmente é grande e pode transformar em 2 partes. Agora vai sair a série do Pennywise, contando o passado do palhaço. Então, assim, o que puder, né, espremer do assunto, porque ele interessa. Basta ver por que o Terrify foi pro cinema. Quem assiste o primeiro e o segundo, principalmente o segundo, como você falou, arranca a cabeça do palhaço. Aí no outro filme ele começa andando sem a cabeça. Ele vai no metrô, pega a cabeça de outra pessoa e põe no lugar da cabeça dele. E não faz sentido nenhum, mas as pessoas querem ver isso, né? Eles entregam o que as pessoas querem. Então é oportunismo, é aproveitar a temática para produzir mais coisas, né? Eu acho que é mais por isso. Agora não vejo como problema não. É como você comer um fast food, que às vezes você sabe, né? Você tem noção que isso não faz bem, mas você vai lá e você quer ver mais. Que nem que sair as continuações de sexta-feira, sexta-feira 13, 25. Eu vou estar lá assistindo. Vai estar Halloween 100, vai fazer um novo remake, uma continuação bastarda agora, que vai ser a continuação. A gente vai lá, quem é fã de terror vê, e eles pegam a marca, né? A marca chama atenção. E no caso, o palhaço, eles estão procurando isso. Eu acho que o David Leone está querendo transformar o palhaço dele num Jason, num Michael Myers, uma figura que todo mundo conhece. Aí tem aquela jogada de marketing, fala, mas eu não vou mudar a essência, e vocês vão continuar vomitando mesmo no filme e tudo mais. Faz parte do jogo. Ele sabe, não vai ganhar o Oscar, não vai ganhar prêmios talvez pelos efeitos especiais. É isso que ele vai ganhar. Só popularidade, vai vender filmes, ele vai conseguir pagar para ter mais filmes e por aí vai. Segue a vida. Uma vez eu estava conversando com o Joel Caetano sobre filmes e eu falei para ele assim, que ele gosta, o cinema brasileiro de horror, ele gosta muito de trabalhar a particularidade, né? Eles colocam muito de Brasil lá no cinema de horror. Sim. E aí o Joel Caetano falou assim, a gente talvez não tenha descoberto aqui no Brasil a parte de ser popular, ou seja, entregar aquilo que as pessoas querem. Só que entregar aquilo que as pessoas querem é fazer um cinema hollywoodiano, que é cheio de clichês, é ruim, entendeu? A parte mais disso que ele fez foi quando ele dirigiu A Loira do Banheiro. Que ele até falou assim, eu estou entregando o que as pessoas querem. Eu falei, então, se ele fizer um boneco, um personagem, e transformar, dar popularidade, vai ficar famoso, né? Vai chamar atenção. Então, tem essa questão, né? Você quer entregar a arte, você quer entregar a qualidade, ou você quer ganhar dinheiro? Exato. Né? Beleza? Beleza. Tem que encerrar, Marcelo. Eu não sei que pergunta eu faço, cara. Alguém tem alguma ideia? Tem aqueles apps de sorteio também. Mas eu tenho que pegar o nome de todo mundo. Joga Pode ser tudo, não tem número. Joga, né? Fecha os olhos, joga pra trás. Peguei. Beleza, vou fazer uma pergunta bem assim, que não tem a ver, não tem nada com o que eu falei, tá? Alguém aqui tem alguma lembrança assim, real de um medo, de uma situação de medo de palhaço, que tenha medo de palhaço, que possa dizer como veio, de onde veio, possa ter um relato disso para nós? Alguém que tenha realmente medo de palhaço aqui? Presenciado? Lá atrás, qual que é o seu medo? Samuel, então, quando eu era criança, eu estudava no colégio. E aí era o dia das crianças, 12 de outubro. E aí a diretora teve uma brilhante ideia de chamar o Patati e o Patatá. Não sei se eram os originais, mas provavelmente algum sócio. Chamar o Patati e o Patatá. Foram pra lá, então beleza, todas as crianças, pequenininhas, tinha coisa de 6, 7 anos. Aí eu vejo aqueles dois homens gigantes, com uma bota desse tamanho, narizinho desse tamanho, roupa toda colorida, estou acostumado a ver todo mundo de uniforme, e simplesmente chega aqueles dois palhaços, entrando na sala de aula, fazendo palhaçada, conversando com as crianças. E aí eu peguei e fiquei tipo assim, gente, calma, o palhaço eu conheço,
entrar no circo, ele não entra dentro da escola, ele não é grande desse jeito, a porta desse tamanho. Então, a partir desse dia, eu gosto muito de filme de terror, mas eu gosto da Santeira. Aquela toda do povo palhaço, eu não gosto. Eu acho que é muito exagerado, eu acho que é uma coisa muito difícil. Eu sei que é uma expressão artística. Te terrify. Só que eu não posso ver muito, eu já fico assim, não sei. Alguém tem uma história para contar também? Mas Eu vou dar uma história. rapidinho para a gente ir lá para Eu vou dar uma história. Na época que saiu o It, a primeira versão? é a primeira versão. Saiu no cinema, assim, eu via o cartaz e eu falei, cara, eu não vejo nem a pausa dele. Dava medo. Porque Só o cartaz. eu era adolescente, né? Só que eu não consegui ver esse filme. Eu vi agora no Cineclube. Agora faz 2, 3 anos atrás. Eu consegui ver. Essa experiência que eu tenho. Mas você sentiu alguma situação ruim, assim, que você viu? Ou você foi de boa? Você falou, tranquilo, não. Não é de boa, porque aí eu acostumei a ver mais filmes de terror e aí já não tive tanto medo, mas ele dá um pouco de medo. Assim, Você criou uma imagem pelo cartaz. É. Né? Naquela época, eu não consegui ver esse filme. Nunca. Nunca vi esse filme nessa época. Então, 80 e pouco. Bom, vocês querem. Quem vocês acham que merece? O It a coisa? Eu não falei ainda não. Você também tem um? Eu tinha medo da vovó na falta. Que convivia com o Bozo, né? Junto com o papai Papu. Ela tinha um sapato na cabeça, um salto alto, com um chapéu. E realmente era algo assustador. As crianças pequenas passavam no SBT de manhã, aí depois eu fiquei sabendo que era um homem. Aí acabou, né? Era algo muito sinistro. Mas o Bozo em si, né? O Bozo em si é assustador, cara. Assustadorzaço. Se você não parar pra pensar, o Bozo. E aí, gente, qual história vocês acharam melhor? Vovó Mafalda, papai da Sora. Não, mas a história dele é interessante. A do Patati? Na falta. Tá, então eu vou deixar com o Patati e Patatá. Obrigado, gente. Agora, no cinema lá, vamos assistir Histórias Estranhas 2, tá? Já estamos atrasados, eu vou apanhar aqui. Muito obrigado. Vai lá.